Olá, amigos do Bíblias Antigas e Raras, Pastor Cid trazendo para você mais uma obra rara. São 3 volumes, de 1870, a história do protestantismo do reverendo J.A. Wylie. Ela é do século XIX e está repleta de gravuras de estudo, né? São 3 volumes, você vê, são volumes cheios de gravuras, volumes até de médio formato. Você vai ver que lindas gravuras que tem, né? E a gente consegue estudar, só olhando as gravuras a gente já tem uma ideia do que se passou, né? Começa a refletir o que se passou, né? Toda essa história da igreja, a igreja protestante, toda essa luta, essa dificuldade, você vê as gravuras e começa a entender o que aconteceu para a gente poder ter hoje esse acesso à palavra de Deus nas nossas línguas. Em inglês você vê o sofrimento aqui das pessoas, ó, eram queimadas vivas, né? Tá aqui, ó, os mártires de Orleans. Você vê que eles literalmente entregavam as suas vidas, não se importavam em perder a sua vida, mas queriam ganhar a vida eterna vindoura. Então, história do protestantismo, 1870. Aqui, ó, John Wycliffe, que traduziu o Novo Testamento para o inglês. Você está vendo aqui, ó, os freis, Bruges, né, tudo, a história também onde que começou, onde se desenvolveu, na Suíça, toda a Europa aqui que participou, ao Jerônimo de Praga, Jerome, né, Viena, Terol, Áustria, e ela tem toda essa dedicação de nos ensinar, de nos mostrar o que se passou na Europa, né, no século XIV em diante, que fez com que hoje, graças a Deus em primeiro lugar, graças a essas pessoas que entregaram as suas vidas literalmente para que o Evangelho chegasse até nós, que a gente pudesse ter acesso à palavra de Deus nas nossas línguas, a gente pudesse ter acesso ao estudo, a gente tivesse as portas abertas nas igrejas para poder abrir igrejas, né? Olha aí, que coisa linda, né? Florença, toda a história da Europa, como ela participou, grandes países participaram da propagação do Evangelho, da transformação necessária que hoje nós devemos agradecer constantemente a Deus por essa libertação, por essa transformação, por esse crescimento que ocorreu graças ao Erasmus, graças a esses homens que foram usados por Deus para mudar o que havia de errado, né? O que havia de errado com a sociedade, essa clausura que existia das pessoas não terem acesso à palavra de Deus nas suas línguas, não ter acesso à palavra de Deus. Você vê aqui que esses homens derramaram literalmente seu sangue. Então, muito interessante, história do protestantismo de 1870. Vou continuar folheando para você. Você vai ver que lindas gravuras, né? E não somente mais lindo foi o trabalho que essas pessoas fizeram, né? Esse trabalho que eles desenvolveram. Olha aí, a igreja de Rotterdam. Olha tudo que fizeram. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha aí, pregando o Evangelho no campo, ó, tá vendo? Os pastores lá, os pregadores, ele estava em cima, ele pregava, subia ali num monte de feno, num barril, uma pedra, que fosse possível, e pregava a palavra de Deus. As pessoas despertaram para a palavra de Deus, despertaram para Deus, graças ao Senhor em primeiro lugar, graças a esses homens e mulheres corajosos, ó, que foram presos. Olha aqui, esse aqui preso, ó, tá vendo? Pessoas que fizeram um trabalho extraordinário, né? Perseverante, né? Não desistiram da palavra de Deus, não desistiram dos seus chamados. Você está vendo aqui, ó, muito interessante, 1870, história do protestantismo, com lindas gravuras, contando a história do protestantismo, né? Como ele cresceu, como ele realmente protestou quanto que estava de errado, né? Quanto que está a Torre de Praga, aliás. Braga em Portugal, ali é Praga, aqui na República Tcheca. Outra catedral. Cracóvia, essa é Polônia. Então todos esses países participaram, tiveram um envolvimento com o protestantismo, né? Com o início desse grande chamado que Deus colocou na vida das pessoas, né? Olha, no meio do campo, do nada, e no meio das florestas, pregar e divulgar a palavra de Deus, né? Então,
agradeça sempre a Deus em primeiro lugar e a esses homens que participaram de tudo isso, né? Que fizeram com que hoje a palavra de Deus estivesse aqui, os cultos na família. Aqui é um culto, a família realizando um culto. Coisa linda, né? Vou mostrar mais um aqui para você, o outro volume. Você deixa o like no canal para que a gente possa mostrar mais todo esse material que nós temos guardados para você, né? Para você que ama a palavra de Deus, você que ama a história da palavra de Deus, a história da igreja, a história do povo de Deus. Através desses livros a gente consegue levar até você um pouquinho do que aconteceu, do que foi vivenciado, do que foi sofrido, né? Quanto que as pessoas sofreram para trazer o evangelho. Olha aqui, o Erasmus partindo de navio, né? Então eles às vezes tinham que se refugiar, né? Você lê a história, você vê que muitos tinham que fugir, se refugiar, porque eram literalmente caçados, as suas cabeças eram caçadas, né? O João Calvino, olha aí, o calvinismo, todos eles aqui participaram desse protestantismo, né? Dessa grande obra que o Senhor fez através desses homens, mulheres e famílias de Deus, né? Uma Bíblia que chegou até nós, nas nossas línguas, para a gente poder ter acesso à palavra de Deus. Então contempla aí, ó, Geneva, aí, ó, Lorde, Samser, todas essas pessoas tiveram algum envolvimento aqui, o Vaticano, que conta a história, né, de toda a igreja, de todo o povo que esteve envolvido no protestantismo, essa revolução que aconteceu e nos trouxe grandes vitórias na nossa vida de servos de Deus, de homens de Deus, mulheres de Deus. O Teodoro Beza, ele era também um discípulo de Calvino, tem algumas bíblias dele. Você vê que essas pessoas literalmente fizeram o evangelho, a palavra do Senhor, avançar grandemente, não somente na Europa, onde se iniciou, mas por todo o planeta Terra, né? As pessoas se reuniam nas suas casas. Muito interessante esse livro, né? A gente aprende muito com a história da palavra de Deus, com a história de homens e mulheres que literalmente entregaram as suas vidas para o evangelho estar nas nossas mãos hoje, para a Bíblia poder ser lida por mim e por você hoje, a gente ter esse acesso a homens e mulheres de Deus que se envolveram grandemente nessa luta, nessa batalha e trouxeram até nós a palavra de Deus, as nossas línguas, esse acesso maravilhoso que a gente tem hoje. Então você conheceu aqui mais 3 volumes da história do protestantismo de 1870. Que você deixe o like no canal para que a gente possa estar postando cada vez mais Bíblias antigas e raras, livros antigos e raros para você. Um grande abraço aqui da Inglaterra.